O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em toda a tradição espiritual da Igreja, sempre que se tratou do tema da oração, se colocou como centro, como modelo, e não poderia ser de outra maneira, né? A oração do Senhor, também chamada oração dominical, não porque você só reza ela no domingo, mas porque ela é a oração do Dominus, né? Do Senhor, ou seja, a oração de Jesus Cristo, a oração que o Senhor nos ensinou. Essa oração tão perfeita nos seus 7 pedidos, como aparece aqui em Mateus, ela já foi objeto de milhares de páginas de comentários. Existe o comentário de Santo Agostinho, na chamada Carta à Proba. Proba é o nome de uma mulher que perguntou para ele sobre oração e escreve uma longa carta comentando o Pai Nosso. Aí existe o comentário de Santo Tomás de Aquino, com cada uma das petições, com aquela mente lógica dele, mostrando como um pedido está encadeado no outro, como um pedido leva ao outro. Existe o livro de Santa Teresa de Ávila, chamado Caminho Espiritual, que é um bonito drible da santa, porque ela escreve para suas freiras, carmelitas, e ela diz assim: os homens dizem que nós mulheres não podemos fazer a oração mental, aquela oração que é feita do diálogo espontâneo com Deus e a contemplação, a meditação dos mistérios de Deus, Eles dizem que nós não podemos fazer nada disso porque nós logo começamos a ficar histéricas e ter visões e inventar coisas que não existem. Então eles dizem que a gente só pode rezar oração vocal. Então tudo bem, se é isso, eu vou ensinar para vocês o Pai Nosso. E aí Santa Teresa começa a explicar o Pai Nosso para suas freiras carmelitas, e ali ela coloca toda a oração, todas as formas de oração, ela vai colocando dentro do comentário ao Pai Nosso. Os santos, os doutores da Igreja, os padres da Igreja, os papas, o próprio Catecismo da Igreja Católica, na sua 4ª parte, não é nada mais do que um grande comentário ao Pai Nosso,
Mas o próprio autor do Pai Nosso, Jesus Cristo, ele não faz nenhum comentário sobre os 7 pedidos, a não ser um só. Jesus só quer, daqueles 7, comentar um deles. E qual é dos 7 pedidos que Jesus faz questão de comentar? Como dizendo, esse aqui, se eu não comentar ele, os homens logo vão esquecer. O que significa? Comentário é o pedido do perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, sobre esse, o próprio Jesus comenta: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes, vosso Pai também não perdoará. Jesus mostra com esse comentário que a porta do perdão é a mesma. A porta por onde passa o perdão, a porta de onde sai o nosso perdão, é a mesma porta por onde entra o perdão de Deus. Se a gente fecha essa porta, não sai mais perdão do nosso coração, e também nós não deixamos entrar o perdão de Deus. Ele quer nos perdoar, Ele quer nos mostrar misericórdia, mas a única porta de entrada que a gente dá para a misericórdia de Deus, para o perdão de Deus, é o nosso próprio perdão, é a nossa própria misericórdia. Então, sem ela, nós, por assim dizer, impedimos Deus, não porque Ele não possa tudo, mas porque Ele respeita a liberdade que Ele mesmo criou na sua criatura livre. Impedimos a Deus de nos perdoar como Ele gostaria, de estender sobre nós a sua misericórdia como Ele gostaria. Por isso, irmãos e irmãs, nessa quaresma, como fica bem e apropriado a gente lembrar essa oração do Senhor e esse único comentário que o próprio Senhor fez da sua oração, e revisar esse ponto na nossa vida. Toda vez que eu rezo o Pai Nosso, estou pedindo a Deus assim: me trata como eu trato os outros, me perdoa como eu perdoo os outros, faz por mim, que tantas vezes te ofendi, a mesma coisa que eu faço com aqueles que me ofenderam. Nós estamos pedindo a Deus que nos trate assim. Isso a gente tem que cuidar muito, porque se eu trato com crueldade, com vingança, com rancor, o meu irmão que me ofendeu, porque todos nós ofendemos uns aos outros, então eu estou pedindo a Deus assim: Senhor, me trata sem perdão, me trata com vingança, me trata com rancor, me trata pagando com o mal que eu fiz, pagando com prejuízo para mim as ofensas que eu te fiz, porque é assim que eu trato aqueles que me ofenderam. Que essa Eucaristia de novo abra essa porta para nós do perdão, a porta da misericórdia, porque é por essa porta que entra a misericórdia e o perdão de Deus para todos nós.